Bueno, pois seguimos con outras dúas rapazas novas sarrallanas tamén, que son de Verín, e que nos van a presentar o documental que fixeron, que son as dúas autoras del, que A memoria da raia. Iris Justo e Miriam González. Iris é graduada en Comunicación Audiovisual e Miriam González é xornalista. Entón, bueno, van a diseccionar o documental, non o van a por inteiro, lóxicamente, pero van a diseccionar os distintos temas de que trata, que son sobre a raya tamén, sobre a raya seca. Na sinopse que fixeron elas do documental, defineno como un mesmo pobo que pertence a diferentes países comeza a recordar como era a vida en común a través dunha fronteira xa diluída. A partir dos convulsos anos 30, a raya foi un camiño de liberdade para os que fuxían da guerra, unha trampa mortal para aqueles que querían seguir combatindo, unha vía comercial para a supervivencia e unha seda de tradicións culturais compartidas para os veciños e veciñas que tiñan pasaportes distintos. Na raya, a fronteira non separa, unía. E deixámoslas xa que nos presenten o seu traballo. Hola, boas tardes a todos. Ben, como dixo Nieve, somos Iris e Miriam. Este documental é un documental feito no 2016, comezamos no 2016, por curiosidade, queríamos facer unha curta sobre a raya, pero de a casualidade que empezamos a encontrar moita información e ao final acabouse convertido nun traballo longo, neste caso recopilado nunha hora de documental, pero con moito material que extraímos e con moitos recursos que obtivemos. Este proxecto rematámoslo no 2018, finais do 2018, e quixemos dividir como un pouco as partes e facelo máis alá desta peza. Daquelas tiñamos unha páxina de Facebook onde estaba parte do material que non sale no documental, está na páxina de Facebook as declaracións, entrevistas, escritos, fotografías, e outra membra da equipa, Andrea Pérez, foi a que encargada de facer un fanzine, un libriño, con fotos e textos de ese material que non se amosa nesta peza. Ben, como dixo Nieves, vamos ir poñendo a peza por diferentes partes. Divídese na primeira parte que é a guerra, a segunda parte que trata sobre o contrabando e logo, por final, unha conclusión que é o sentimento rayano da xente que vive na raya. Porque, como foi para nós, a raya non dividía, senón que é un territorio que une. Queremos puntualizar que non se trata dunha investigación, porque aquí temos moitos investigadores, senón máis ben dunha recolección de feitos, de que os nosos veciños e as nosas veciñas, tanto galegos como portugueses, nos contaran as súas vivencias. Pero sí que quixemos contar cunha parte académica, que é a antropóloga Paula Godiño, que ela fixo moitos traballos na raya, e Xerardo das Airas, de Verín, que tamén ten varios libros escritos. Entón, como un pouco de fío conductor. Además, foi moi interesante ver como a parte académica se complementaba cas historias que nos iban contando sobre o terreo. Como dixo a Iris, basicamente guerra civil, refuxiados, e despois os refuxiados, por un lado os galegos que fuxiron para Portugal, e por cando os portugueses trataron de marchar de Portugal por as guerras coloniais do Estado Novo. Basicamente, os temas son contrabando, como xa dixo, e vamos por unha primeira parte onde vamos a ver todo este tema da fuxida, da represión e de eso. Cuando se mueren los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡Viva este pueblo! A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo. El 18 de julio, en el año 36, ha estallado la guerra, como todos lo sabéis. Al desfilar por las calles, todas las madres lloraban.
al ver que sus hijos iban para defender España. Y nosotros le decimos, no llores, madre querida, que ganaremos la guerra y vendremos enseguida. A guerra foi levando xente e matando. Había a casa de todos os pueblos de fronteira, había fuerza. Entón, claro, comunicaban aquí por causa da fuerza, a fuerza que comunicaban os pueblos. Mañana hai como unha manifestación. Todos xuntos a cantar, cara al sol, con la camisa no levantado. Cara al sol, con la camisa nueva, que tú... Cuando vieron citar os primeiros fulanos para a guerra, tu que había mozos vellos de 25, 30, hasta de 40 anos. Estaba así todos nos pueblos, porque fora non estaban. E andaban fendo unha malla acolá. Veu o alguacil citar os primeiros. Usted, teñen que presentar rápidamente no Indra. E non, estallou a guerra. No início de agosto de 36, começam a cruzar a fronteira inúmeros fugidos, refugiados. O que é que as populações das aldeias portuguesas fizeram nessa altura? Fizeram aquilo que, enquanto humanos, estamos todos preparados para fazer em casos de crises coletivas. Ajudaram como podiam os seus vizinhos, que não passaram, obviamente, nos postos vigiados da fronteira. Na guerra foi muito... Sim, escapavam para Portugal, eu a gente para Portugal. Escapavam porque os matavam, se escolhiam aqui, levavam os presos e matavam-nos, claro, era uma guerra, era uma comunista. E matavam-nos. Franco mandava... O Franco a mitad das coisas não nasceu. Nos pueblos, quem sabia nos pueblos o que passava? O que passa é que algum que se tinha aqui um vídeo, ou isso dia, isto é comunista, mataram. O centro que queria era paz, não era guerra. Na guerra houve cousas. Contan un pouco que pasou a represión que se viviu na Raia e tamén porque a través da Raia era máis fácil para a xente que quería escapar desa represión, sobre todo da Raia Seca por as súas características. Na charla anterior falaron do tema do Cambedo, entón vai un pouco ligado, sobre todo os fuxidos e a facilidade que tiñan para fuxir, como se conocían entre os veciños. Bueno, a nivel da represión nos concellos da Raia tamén tens que pensar que aquí escaparon moitos para Madarcos. Mandín ten familia de Madarcos. De feito, Mandín foi a cubillo de portugueses cando fuxían das guerras monárquico-liberais. É dicir, a Raia tamén valeu para iso, para dar a cubillo. Entón, estas zonas nós tiñamos máis pertiño fuxir. Para os da Raia é moito máis fácil. A represión, aquí o que vía que podía estar amenazado en un pulo, puñase na casa dun veciño, dun amigo portugués. Aqui estava tudo cheio de refugiados, mas o meu pai é uma coisa que sofreu muito. O meu pai era o comandante do posto nessa altura e o meu pai nunca prendeu ninguém. Porque se se prendessem, entregavam-nos ali às autoridades e mandavam-nos ali para cima, entregavam aos espanhóis e os espanhóis. Há uma fonte que são os chamados registros paroquiais, onde os padres anotavam quem se confessava. Nós temos registro casa a casa de quem se foi confessar para poder comungar no domingo de Páscoa. E então, antes, vamos imaginar, tínhamos marido, mulher, filha e filho. Então, e a partir de 37 que nos aparece constantemente um H, um H, hóspede. Hóspede era alguém refugiado. O próprio padre sabia que com as famílias
estavam vizinhos galegos. Por isso, toda a raia serviu de solidariedade, de apoio para apoiar, guardar, entre aspas, refugiados galegos. Cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Acabouse, terminou a guerra, Franco ganó la guerra y Franco ganó la guerra. Vai a quedar unha xente aquí que non quere nin irse e que van optar por resistir, que vamos a falar pois, da fronteira onde van para pululan para arriba, para baixo, van e veñen os famosos guerrilleiros, non? Que estiveron escondidos durante moitos tempos. Chamaban de atracadores, pero eran xentes que roubaban para comer, o que teñan que a veces tamén se vengaban e mataban. Evidentemente, as incursións que se facían do lado galego era a casas de xentes de dereitas, evidentemente, que estaban apoiando o réximen sublevado, o réximen do dictador. Eles sabían perfectamente onde dar os golpes, porque eles non vivían do aire. Eles tiñan que subsistir e, evidentemente, ian a atracar. É dicir, se non se di eso, é faltarlle a verdade. De tal modo era forte esta cultura de raia, esta cultura de fronteira, que alguns destes grupos guerrilheiros vão usar precisamente a permeabilidade da fronteira e vão circular. E tens esta circulação desde a fronteira com a Mesquita e Vinhais do lado português, a Godinha e Vinhais, Vilar de Voz e Vinhais por um lado e Chaves por outro, e depois Verim e Uimbra, mais os diferentes concelhos que depois vão fazer fronteira com Montalegre, onde estes grupos guerrilheiros conseguem circular. Durante os primeiros tempos a guerrilla non é, digamos, autóctona daqui. É dicir, é unha guerrilla de fuxidos que pretenden escapar unha vez que cae Asturias e eran, digamos, que xente curtida na guerra, tiñan unha certa experiencia militar. E baixan por León, pola Serra da Cabreira, cruzan, digamos, aí polas Portelas, non? Pola Mezquita e tal, e se encamiñan pois, para salir por barco por Portugal, pero tórcense as cousas e teñen que quedar. E entón deciden, pois, resistir e organizarse. Em 42 é criada a Federação de Guerrilhas de Galiza e Leão. E essa Federação de Guerrilhas vai então juntar aqueles que não partiram e que ficaram nestas aldeias da Raia. É natural que aqui pelo meio haja gente dos primeiros que foram perseguidos. Mas digamos que os galegos vão ter razões de sobra para quererem combater com armas o franquismo. Era unha guerrilla, digamos, galeguistas, anarquistas, era así un pouco tal. Pero o PC decide intervir e reorganizalia cando se monta o exército guerrilleiro de Galicia e entón Demetrio, por orixe, por familia, tiñan Berín, eran pois máis próximos ao Partido Comunista. E entón entran aí, sendo das chás, e volvemos outra vez a esa relación interfronteiriza, o mellor sitio que buscan é un pobo que foi mixto en tempos e que estaba pois, cheo de xente galega, casados con un, casados con outro, con moi boas relacións, e sobre todo o que necesitaban, que era secreto, que non se descubrira que tiñan unha das bases principales ali. Isto era un tema moi tabú. O propio Cambedo cuidábase moito de falar do episodio. 1946, dia 21, dia 22 de dezembro de 1946, a aldeia
é cercada por uma força desusada, porque no fundo só lá estavam 3 guerrilheiros, não valia a pena talvez aquele aparato todo. A aldeia de Cambedo, atendendo àquilo que vos disse, que o poder central português desconfiava da Guarda Fiscal, e tinha razões para isso no que tocava ao Cambedo, porque no que tocava ao Cambedo e no que tocava a outras aldeias, digamos que as forças da GNR, como se diz em português, fizeram vista grossa, fizeram que não viam longamente a circulação de refugiados e a permanência de guerrilheiros no lar português. Ou seja, foram coniventes com eles. Terrível. Então a minha família foi tudo preso. Olha, o meu pai era guarda fiscal, jogava da guarda fiscal, foi expulso. Ele não fez nada, apenas fez isto. Via os espanhóis, fazia de conta que não via. O meu pai não tinha contacto com eles, mas via-os, porque se os prendia e os entregava ali embaixo em Chaves, às autoridades portuguesas, eles mandavam-os para cima e eram mortos ali na farrapa. O meu pai era a única coisa que tinha aquele. Eles andavam por aí, não prendia ninguém, nunca prendia. Depois, olha, prenderam-no a ele, levaram a minha mãe, coitadinha, que não sabia de nada. Meus irmãos, tive um mais velho que já morreu. Teve preso. Non se pode falar de que a GNR hasta o do Cambedo, que os ordenan actuar, pois, xa por presións e xa porque cometeran varios erros os guerrilleiros. Hai unha cousa, digamos, moi puntual, pero moi interesante, que é unha morte que se produce non nesta zona, sino creo que por a zona de Montalegre, Negrois ou por aí, que incluso si matan a un médico galego que estaba fuxido. Bueno, hai unha serie de cousas, o atraco da curva da Taxa ao coche de liña, a morte do Chorro, como dixen, e logo despois algúns golpes económicos que deron por Bande, que deron no Ríos, etc. Todo eso, digamos, que obliga as autoridades españolas a combinar as autoridades portuguesas a que actúen dunha vez co foco guerrillero que estaba bastante agotadiño. Cando foi o do Cambedo explicounos perfeitamente que foi sitiado, de que se sentían os morteros, ele sabía ben o que eran os morteros. Eu prácticamente con 12 anos ainda case me tiña que explicar os morteros. É un aparato que se pon lonxe e que dispara granadas á distancia. E que foi, bueno, acordanse de que iso foi terrible, porque se sentían os bombardeos durante prácticamente 2 días. Había como 2 voces. A oficial, que eran os atracadores que estaban acubillados e que eran buscados por causas diferentes, non? Foi como igual posiblemente como o asalto da Carriña, que deu lugar a que o goberno portugués decretara que todos aqueles portugueses que acubillaran a refuxiados, a bandoleros, bandidos, refuxiados, atracadores, etc., malfeitores, pois que serían condenados tamén, como foi así. E non sei se sabredes, eu creo que sí, que no Cambedo sufriron máis de 50 persoas cadea. Alguns incluso morreron tráxicamente nela. Unha persoa, cando menos, sei que morreu nela e tamén foron torturados. As coisas lá que se passaram aqui, pois, tenho recordação disso tudo, infelizmente. Foi uma aldeia que foi sacrificada, não é? A aldeia foi quase tudo preso, não é? Essa coisa. A aldeia de Cambedo é cercada do lado galego por forças da Guarda Civil, que as populações recordam de uma maneira terrível, porque para esses guardas civis a palavra mais ouvida era fogo, 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 porque
Quando hoje se entrevista pessoas de Cambedo, ou há uns anos, porque agora grande parte deles já morreram, essas pessoas falam muito de que para esses espanhóis que estavam ali havia a intenção de incendiar a aldeia. Até que foi num dia que eles veio a Guarda Civil e a Guarda Republicana e destruíram isto tudo com morteiros, com isto ainda está destruído desde a época. Cada um fugiu para tudo. Nem o meu pai sabia de nós, nem nós dele, nem a minha mãe, não sabíamos onde estava, ninguém. Ora bem, do lado português é o Exército, é a Guarda Nacional Republicana e é a PIDE, a Polícia Política. Quem é que estava na aldeia? Estava, e a razão para esse cerco seria haver ali uma grande reunião de guerrilheiros. Não, estavam 3. Juan Salgado Rivera, que localmente é conhecido como o Guão. Na casa onde Juan tinha estado ficam Bernardino Garcia, que era de Viana do Bolo, e Demétrio Garcia Álvares. A minha tia botaram-nos tudo abaixo, porque eles estavam aqui deste lado daqui. Numa casa aqui ao lado, que era de uma senhora que tinha casado aqui, que era das Chães. Era a Manuela, era irmã do Demétrio. E depois eles pernoitavam aqui. Mas os fugiam, eles procuravam que ninguém os incomodasse, não é? As autoridades portuguesas e espanholas é que andavam em cima deles a ver se os encontravam. Até que por fim deu-se um caso que se deu um assalto, que os apanharam, não é? Mataram lá abaixo o Juan, que era das Casas dos Montes, e aqui morreu aqui o Garcia. Mas o Garcia suicidou-se. E o Demétrio foi preso, esteve preso naquela polícia política que tinha o Salazar. Demétrio foi condenado a uma pena muito longa e passou uma parte dessa pena no campo de concentração mais horrendo do regime repressivo da ditadura fascista portuguesa. Foi o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. As fotografias de Demétrio, quando é preso e tem 34 anos, mostram um homem belo, jovem. Quando ele sai, 19 anos depois, parece que não passaram 19 anos, mas parece que passaram 40. Aquela prisão foi duríssima. A prisão, esse campo de concentração de Tarrafal, e ele depois vem acabar de cumprir a pena aqui na penitenciária em Lisboa. Esse campo de concentração do Tarrafal era conhecido por Campo da Morte Lenta. Ele diz que não quer nunca mais pisar solo espanhol nem português e vai direto para Bordeus, vai para a França, onde fica a trabalhar em atividades portuárias e morre no início da década de 90. Dividimos, como dixemos ao principio, no que foi a guerra, ahora vería o contrabando, e finalmente pois un pouco a reflexión da xente da Raya de como viven, como se sinten. E tamén queríamos dicir, como principio non dixemos, que este documental fixémolo sen ningunha retribución económica nun primeiro momento, logo sí que conseguimos un pouco de colaboración cos concellos, sobre todo os que saliron, pero foi moi pouquiño, o sea, foi unha cámara, de feito sonido e fallos de sonido, porque non tiñamos micro, foi un pouco co que tiñamos, fomos pa adiante, e foi así o que quedou. Entón, pois nada, ahora vamos a ver o que é un pouco do contrabando, as historias. E na parte de ficción son veciños nosos, amigos nosos que se prestaron e bueno, fixeron de actores tamén eso, parte do contrabando que empezan contando un pouco, pasa que imos saltar o tema do wolframio, de todas esas minas,
durante a Segunda Guerra Mundial a importancia estratégica que tuvo ese mineral, pero tampouco nos metemos moito, simplemente o nombramos porque nombraron os nosos protagonistas, e como vai cambiando hasta o café, hasta todas as cousas que se traían de Portugal e que tamén se levaban de España a Portugal xa máis adiante. Entonces, imos falar un pouco dese tema e, sobre todo, de cando a xente quería escapar de Portugal, como tamén se facía contrabando de persoas. E máis ou menos contamos con 13-14 declaracións, con 13-14 testemunhas. Sí, creo que non quitamos a ninguén, foron os que saliron, sobre todo na parte do contrabando temos máis, algúns que son que se repiten como esta xente, e iso principalmente. 42, 56. E os guardas tiñas que coñecer. O mío nos chamaban aquí a Porta do Cabalo. E tú seras coñecido. Márchate e vai con Dios. Se tivesse un amigo em Santo André, ou seja em Sandinho, ou Patronelos, tens que ter um amigo que também colabora contigo. Só que também tem que comer. Em toda a parte, por exemplo, em Madrid ou em Lisboa, tu eras um contrabandista tem-no como um ladrão. Não. Nós éramos contrabandistas, mas jogávamos a nossa plata. Nós comprávamos o café, era nosso, pagávamos-lo. E levávamos para ganhar algo. Mais contrabandistas então eram os carabineiros aos guardias, porque não lhe pagávamos. Esse é que vinha no governo. Para mim é assim, ganhavam o dinheiro do governo e ainda nos vinham a ganhar que era nosso. Eu vi mais que todas as pessoas que eram na fronteira éramos todos contrabandistas. Olha, eu passei tanta coisa, muita coisa. Portanto, eu tinha lençóis, sábanas, como se chamava. Eu levava para Verim, vendia em Verim, sempre clandestinamente, não é? Mas quantas centenas de sábanas eu vendi. E era a maior companhia que havia aqui no contrabando. Era entre Chaves, aqui Vilareira, e eu fui escolhido para dirigir. Íamos aqui, às vezes levava 70 homens de café carregados a Verim. Mais tarde, voltei por minha conta. Era una época cuando en Portugal estaba prohibido la salida de emigrantes hacia otros países. Entonces escapaban, clandestinamente escapaban. Es decir, a mí me hace mucha gracia ahora cuando dicen con mexicanos que pasan para el territorio americano y tal. Y que nós eso vivimoslo pues muy de cerca. Sendo neno, nos íbamos a esperar os homes, que chamamos, íbamos a esperar os homes a beira do río, porque non vivimos a 50 metros da fronteira. Entonces, eles viñan escapados de Portugal. E nos collíamos e traíamos ao pueblo. Dábanos daquela por 20 escudos, ou 25 ou 30 escudos, porque aquí nos chegou a haber 3 agencias de viaxes. Entonces, xuntábamos un montón deles e mandábamos para Francia, para Suiza, para Alemania. Isto sempre clandestinamente. Despois, os homens que iban para Francia tiñen que ir a pagar porque tiñen que ir o valor de aquí a Argentina. Algunos quedaban no camiño e outros sabe Dios. Os homens portugueses, e os homens eran de por aquí, levábanos, algunos fixeron para a América con eso. A primeira generación que foi de emigrantes portugueses para Francia e para aí, pasaron todos por frontera, todos. Pero claro, tiñamos a ventaxa que os que iban a emigrar a Francia por aí, era o mellor de cada pueblo, porque iban por necesidade. O sea, porque era a única forma de poder darlle de comer ás familias e aos fillos, era emigrar clandestinamente a outros países. Cheguei ao Luxemburgo, eu trabalhei muito, levei muita gente a França, a Bélgica, Luxemburgo, Suíça, conheço essa parte toda, a raia da Alemanha, por França, por Sarburgo, Estrasburgo, até a raia da Alemanha. Cheguei a ir ao Luxemburgo, sair à cama, levava cabos verdianos. Eu acordome de pequeno de que xente que viña, que era a primeira vez que iba a Portugal,
tiña que contar con nós para pasar, porque non sabíamos onde eran os camiños, por onde había que pasar as poldas, había que ir por o río. Entonces, ou cualquier mercancía que houbera que pasar de lá para aquí ou de aquí para lá, tiñan casi que contar con nós, porque non había outra forma, porque nós conocíamos a fronteira, nós e toda esa xente da raya. Triste, para verín, unha cousa que témola así un pouco tal como foi o tráfico de persoas, non, de migrantes portugueses. É unha parte que digamos que é a máis negativa, non? Unha das principales razóns foron as guerras coloniais portuguesas. É dicir, aos 18 anos empezaron a obligar a moitísima xuventude a ter que enrolarse e marchar prácticamente, bueno, unha zona que non lle apetecía, que era África, Angola, Mozambique. Entón, había medo. Eu coñecín a moitos rapaces que cruzaron e viñan escapando, é dicir, desa leva outra vez, non medieval, pero si actual, que os obligaba a ir á guerra. Pasaron centos de rapaces. As calamidades que tuvo que pasar esa xente para marcharse a outro país sin conocer nada e clandestino, porque ademais viaxaban por a noite para que nos collera a Guardia Civil, para que nos collera a policía portuguesa, que era a PIDE daquela, a policía do Estado, que aquilo era moi dura, o que os collían e metían esa cárcel, e as cárceles portuguesas daquelas eran moi duras. Xente que incluso as traían, porque claro, en esto sempre hai alguén que se aproveita dos demais. Cobraban un diñeiro e despois chegaban e decían, mira, ali onde están as luces é Francia. E claro, mellor estaban na Gudiña. Estamos falando realmente do peor dos contrabandos, que é o contrabando de carne humana. E si é certo, pois que hubo engaños de darlle voltas, 20 voltas, telos toda a noite mellor dando voltas nun coche, e logo despois soltalos mesmo nos montes de Portugal. E cando chegaban, se encontraban con que falaban portugués. É dicir, houve moito engaño, e houve moito... O cal revolve un pouco as tripas, non ver que hai xente que é capaz de facer eso con unha xente tan humilde que acaba de gastar o diñeiro todo precisamente coa ilusión de chegar ao seu paraíso, que daquele era Francia. Vilarejo, todos os bens do governo, mas só quem tem passado no Vilarejo. E hoje ainda se afirma que a capital do contrabando de Portugal era Chaves e a capital do contrabando de Chaves era Vilarejo da Raia. E então eu ia a Lisboa e trazíamos dinheiros, os quadros de pintura, até móveis, os coches de alta cilindrada. Eu levei o coche do Marcelo Caetano, do secretário do Marcelo, secretário dele, os coches desses todos, do Pinto Balsemão, tudo fui eu quem passava-os aqui todos. Este Pinto Balsemão foi a Madrid e acertou com o João Carlos de Borbón, e o João Carlos de Borbón recolheu tudo que era deles, recolheu tudo em Madrid. Tudo o que havia em Lisboa deles, fui eu que lhe arremessei tudo para lá. E é uma raia que, numa parte substancial, em toda a zona entre Chaves, Severim, as historias que nos contaron e nos pareceu interesante recollelas, pero como estas hai moitísimas máis. De feito, nós fixamos este traballo de maneira moi artesanal, pero esperando que haxa máis xente que se anima a recolectar en vídeo, en audio, no que sea, porque consideramos que é importante que parte da nosa tamén identidade, esencia. Evidentemente, un non ve o mundo igual desde unha fronteira con Portugal ao lado que desde aquí, desde Santiago, aunque estemos todos moi cerquiña. E queríamos reflexar tamén eso na parte seguinte, que falar un pouco dese sentimento da raia, non? De quizá falar do mellor que nos unen os dous, ou dos lazos que nos unen aos veciños desa fronteira que, bueno, a día de hoxe xa prácticamente non existe como tal. E despois tamén esta parte de contrabando, a xente fala moi orgullosa do que fixo demais, pero de primeira non foi así. Por iso estuvemos tamén tanto tempo, porque primeiro fomos conocelos,
quen somos, de quen somos, de onde somos, todo. E despois a segunda vez xa se iso contaban algo, e a terceira xa eran todos profesionales do contrabando, que te quito a palabra eu porque fixen máis. Entón, claro, aquí ves a parte esa de estar orgullosos, pero ao principio eran... Non, hai que contrabando non había, non me graves, non fixen nada, non sei o que é eso. Pero despois sí que pudemos sacar esa parte de que foi o que se viviu. Porque é curioso que ainda hoxe se percibe como aquel medo que pasou toda aquela xente, porque houve xente que morreu, houve xente que foi presa. Temos aí o testimonio dunha muller que contou como seu pai foi preso en España casi 2 anos por eso. Entonces, pois bueno, claro, ainda é un tema complicado e a xente daquela zona, pois, se non te conoce un pouco ou se non fala un pouco contigo, costa normal, non? Porque son vivencias duras. Entón, xa un pouco a última parte, hasta que nos dé tempo. Sí, sobre... Donde se fala tamén da diferencia entre a raia húmida e a raia seca. Por outras zonas montanhosas ou que implicassem atravessar precisamente um rio. A raia húmeda, a raia do Miño, que realmente non ten definición, porque xa está aí, e a raia seca, é dicir, a verdadeira raia. E entón, hai que dicir que durante moitísimos anos, incluso xa cos reis portugueses, vai ser unha fronteira moi curiosa, vai ser unha fronteira moi permeable. Os propios reis portugueses é unha fronteira incluso indefinida. Portanto, as fronteiras são sítios muito complexos e esta fronteira de que estamos a falar é ainda mais complexa. E porquê? É uma fronteira entre 2 Estados e 3 nações. O Estado espanhol e o Estado português, a nação portuguesa, a nação galega e a espanhola. Portanto, há uma complexidade acrescida aqui porque há uma nação sem Estado, que é a Galiza, e que no século XIX vai ter quem defenda que é, de facto, uma nação. Eu sempre digo que vivir na fronteira ese fronterizo é unha carreira universitaria, porque aquí aprendes de todo. Aquí aprendes logística, aprendes paisajismo, aprendes tratos internacionales, y aquí aprendes un montón de cosas que solamente se viven viviendo e nacendo na fronteira. Eso pode hecho dicir cualquier rayano, cualquier rayoto de cualquier tipo de fronteira que sabe o que é o sentimento rayano. Nós aqui os raianos somos a mesma xente, temos unha cultura moi semelhante e para nós non é necesario haber fronteiras. A raia é um bocadinho o nome galego comparado com o nome fronteira. Fronteira faz fronte, faz limite também. E é a raia dos povos raianos. O raiano é aquele que vive na raia, de um lado ou do outro, galego. Não temos culpa de nascer na raia. É uma honra, temos de respeitar, é uma riqueza cultural. Foi difícil aos 2 Estados, foi difícil a Madrid e Lisboa fazerem perceber às populações locais que elas deviam maior lealdade aos 2 centros de poder, que eram longínquos, do que deviam aos vizinhos do outro lado, que lhes acudiam em momentos de crise. Por exemplo, se havia um incêndio, não havia fronteira, havia que combater o incêndio. Se havia uma doença, cruzava-se a doença, se o bom médico ou a boa curandeira estivesse de um ou do outro lado da fronteira, ou o bom curandeiro. Que os raianos sempre tiveram aversão ao poder pré-estabelecido. Nunca ligaram nada ao poder pré-estabelecido, nunca quiseram saber de Lisboa nem de Madrid. Portanto, o conceito de vizinhança era mais enraizado, tinha mais raiz, do que propriamente as nacionalidades. O nacionalismo na raia dilui-se um bocado. Para nacionalizar uma cultura há que ensinar uma língua. Ora, a língua ali, há uma língua de permeio, que não é o castelhano, que não é o português e que necessariamente também não é o galego. Há uma língua de permeio, uma língua que faz com que as pessoas se entendam. Entendemos falando cada uma a mesma linguagem com sotaque diferente, que seja, mas a
menos palavras. Ali passava-se a fronteira para ir bailar, para casar. São inúmeros os casamentos de um e do outro lado da fronteira. Passava-se a fronteira, como já disse, para procurar a cura em momentos de crise do corpo. Portanto, quer nos momentos de excesso do corpo, como a festa, quer nos momentos de defeito do corpo, como a doença, a fronteira ali estava como recurso. O convivio era no traballo, era na festa, era nos enterros, que si aos enterros. Ainda hoxe se sigue facendo. Evidentemente, a poboación que había naqueles anos, nos anos 60 e 70, dista moito de que hai hoxe no 2000. Esta zona aquí prácticamente non temos diferencia ninguna. Eu ando por aí todos os domingos, e non hai diferencia ninguna de nós eles. É perfectamente un eles. Como en Portugal entendes bastante ben, algo sea en Lisboa. Porque eu xa ando por Lisboa non tengo problema ningún. Hasta temos os costumes iguales, prácticamente todo. Sí. Eu sou máis reano do que o portugués. Porque me gusta conviver coa xente. É muito raro passar um fim de semana que non vá ali a Xeronda, que non vá a Baltar e que non vá a Xinzo. Eu sinto-me também na Galícia como aqui. Ainda me sinto melhor. É máis alegre vivir cerca dunha fronteira que temos aquí. Eu collo e pego cos meus natiños a Vilarejo, vas tomas un café, bolas para Raval. É super guai. Diga ao meu neto que vamos aos dous na moto a veces por aí encantados. Esta raia tem uma história longa que a une. Há um estudo feito nos anos 20 por um português que demonstram que para toda a raia portuguesa, esta zona entre a Galiza e o norte de Portugal, a zona de raia seca entre a Galiza e o norte de Portugal, é de toda a fronteira a zona onde há mais povoações de um lado e do outro muito próximas. Os comerciantes faziam as feiras ali em Verim. Eu encontrei sempre muita gente muito séria. Muito séria. Bueno, contrabando para min é unha palabra que ten moito significado. Sendo raiano é o raioto, ten moito significado porque ser contrabandista na raia era unha forma de vida. O contrabando aquí foi moi duro, moi duro. Traballouse moito, temos moito tempo tamén levando moita coisa española para ali para ese lado. Isto tamén se me pasou moito. Era así a vida. Quando eu fiz trabalho de campo, falava com inúmeras pessoas que, sendo portuguesas, nunca tinham vindo a Lisboa, mas que tinham trabalhado em França, e que tinham trabalhado na Suíça, e que tinham trabalhado na Alemanha. Eram pessoas que, naquela zona de raia, circulavam com grande conforto. São aquilo a que eu chamo regionautas. Eles movem-se naquela região que é a fronteira. Além dos Estados, mesmo além das nações, há essa capacidade de criar regiões. E a fronteira tinha isso. Desculpem, sou raiano. E a minha visão das coisas é muito diferente